meus amores, vamos iniciar mais uma aulinha de ciências. Vamos pegar aí o livrinho para fazermos a correção da atividade que foi proposta, nas páginas 148, 149 e 152. Primeira questão. Habitat é onde os seres vivos se desenvolvem respeitando as características do lugar. Então, você marca essa primeira alternativa. Quem sou eu? Ambiente formado pela interação entre os fatores bióticos e os fatores abióticos, o ecossistema. Numere corretamente. 1 para fatores bióticos e 2 fatores abióticos. Hans, 1. Rochas, 2. Água, 2. Algas, 1. Peixes, 1. Areia, 2. Insetos, 1. E luminosidade, 2. Qual é a diferença entre ecossistema e habitat? Ecossistema é o conjunto e o relacionamento entre seres vivos e não vivos e as condições de sobrevivência de certo ambiente. E o habitat é o lugar do ecossistema onde determinada espécie animal ou vegetal vive. Página 149, questão 5. Os animais, os vegetais e os seres não vivos são componentes de um ecossistema. Responda. Letra A. Um ecossistema se caracteriza pela interação de quais fatores? São os fatores bióticos e fatores abióticos. Letra B. Agora explique cada um desses fatores. Fatores bióticos são todos os seres vivos que vivem no ecossistema. E fatores abióticos são os que compreendem os fatores físicos não vivos, como, por exemplo, a água, a luminosidade, a temperatura, as rochas, etc. Questão 6. Complete a afirmativa corretamente. Depois de observar diferentes variedades de ecossistema, podemos perceber que em cada um deles há a presença de elementos físicos, como o calor, a umidade e o conjunto de elementos que se relacionam, mantendo o equilíbrio do lugar. Questão 7. Qual é a importância da existência de diferentes ecossistemas? É garantir a manutenção do equilíbrio necessário para a existência da vida. Página 152. Pinte os quadrinhos de acordo com a legenda. Bactérias e fungos, verde, animais, vermelho e vegetais, azul. Então, esse primeiro aí é verde, embaixo dele é vermelho, do lado, na segunda coluna, azul, azul, e na última, vermelho e verde. Questão 2. O que são seres produtores? Exemplifique. São organismos que produzem seu próprio alimento. Exemplo, nós temos os vegetais. Questão 3. O que são seres consumidores? São elementos vivos que não produzem seu próprio alimento. Como exemplo, nós temos o homem e os animais. Questão 4. O que são seres decompositores? São elementos vivos que se alimentam de restos de organismos mortos. Como exemplo, nós temos as bactérias e os fungos. Cadeia alimentar. O sol nasce para todos. É uma frase bem verdadeira. Todos os dias ele está lá no céu, brilhando e nos aquecendo. Mas para as plantas ele também representa a produção de seu alimento, já que elas produzem sua alimentação por meio da luz que recebem do sol. O alimento produzido é transformado em energia para a planta, e a parte dessa energia se perde para o ambiente na forma de calor. Como as plantas produzem seu próprio alimento, são chamadas de produtores. Quando um animal se alimenta de uma planta, ele, além de ser um herbívoro ou onívoro, alimenta-se de plantas e animais, é chamado também de consumidor primário. Assim como na planta, o alimento que o animal consome se transforma em energia em seu corpo e parte dela é perdida para o ambiente na forma de calor.
se um ser vivo se alimentar de um consumidor primário, será considerado carnívoro, ou será considerado um onívoro se ele também comer plantas. Além disso, aquele que come um consumidor primário é chamado de consumidor secundário. Ao final da cadeia estão os seres decompositores, que são seres capazes de se alimentar dos seres que morreram ou de parte deles. Os decompositores devolvem para o ambiente os materiais que retiraram desses seres. É exatamente a continuidade dessa cadeia alimentar que garante a sobrevivência dos seres vivos na natureza ao longo do tempo. Hoje iremos discutir por que a biodiversidade é tão importante. Em especial para nós humanos, ela é importante devido aos serviços ecossistêmicos prestados. No entanto, a perda de biodiversidade global devido às mudanças climáticas em curso poderá chegar a 20% da riqueza de espécies. E por que isso importa? A biodiversidade é crucial para nós de 3 maneiras diferentes. São elas: a primeira, através de serviços diretos; a segunda, através de serviços indiretos, e a terceira, através dos efeitos éticos ou estéticos. Vejamos agora algumas coisas que obtemos diretamente da biodiversidade do nosso planeta: comida, matéria-prima para roupas e moradia, transporte e até em alguns casos energia. Você sabe quantos remédios já foram desenvolvidos observando e pesquisando diretamente os organismos na natureza? Sem dúvida, uma infinidade. Um exemplo disso é a vinca de Madagascar. Através de suas folhas e flores, são extraídos 2 tipos de alcaloides que são utilizados no tratamento da leucemia e diversos tipos de cânceres. Imagine se essa espécie fosse extinta antes da descoberta de suas propriedades farmacológicas. Já parou para pensar quantos remédios que poderão salvar inúmeras vidas são perdidos todos os dias quando destruímos as nossas florestas? Vamos ver agora alguns efeitos indiretos que nos são entregues, derivados de um ecossistema saudável: produção primária, produção de oxigênio atmosférico, formação e retenção de solo, ciclagem de nutrientes, ciclagem da água. Pense um pouco sobre os manguezais. Um ecossistema de transição entre ambientes terrestres e marinhos, típico de países de clima tropical, que fornece para nós e para o meio ambiente diversos serviços. Um desses serviços é proteger o litoral da erosão causada pelas ondas do mar. Em diversas partes do mundo, os manguezais estão sendo destruídos para a implementação de fazendas de camarão. No entanto, o valor dessas fazendas de camarão é 2 vezes inferior ao valor do ecossistema intacto, porque além da proteção da erosão costeira, como vimos anteriormente, os manguezais funcionam como um verdadeiro berçário para diversas espécies de animais marinhos. Uma vez que os manguezais são destruídos, os reflexos dessa destruição são sentidos diretamente na indústria pesqueira do país. O valor em impostos oriundos da pesca é 2 vezes maior que o valor oriundo das fazendas de camarão. Infelizmente, a maioria das pessoas não enxerga o valor da natureza quando ela ainda está preservada. E agora vamos ver a terceira e última maneira pela qual a biodiversidade é crucial para nós. Para algumas pessoas, esse pode ser o mais importante serviço prestado pela biodiversidade. No entanto, dar um valor para os efeitos éticos e estéticos é muito difícil. A pergunta é: o que nós queremos para o futuro? Perder biodiversidade? Remover a biodiversidade e, consequentemente, extinguir espécies? Seja qual for a nossa escolha, isso nós não podemos reparar. Biodiversidade perdida é uma coisa que não se pode trazer de volta. Quantos milhares de dólares vale a biodiversidade global? Nós somos os administradores do meio ambiente. Se nós reduzirmos a quantidade de espécies de um ecossistema, toda a rede trófica do ecossistema pode entrar em colapso. E, consequentemente, porque dependemos diretamente e indiretamente dos serviços ecossistêmicos, também estaremos condenados. Um ecossistema com alta biodiversidade é um ótimo lugar para se apreciar, admirar, visitar, se sentir feliz e restaurado. É esse o nosso planeta que precisa ser restaurado e preservado. Lembre-se disso